2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim: espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Em algumas traduções diz da minha loucura. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, eu temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Como Eva, que foi enganada pela astúcia da serpente, vocês também aceitem de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhe anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquele em quem vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior a tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Que palavra essa de Paulo para os coríntios, irmãos. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza que há em Cristo. Irmãos, hoje eu estava meditando nesse texto, pensando nessa palavra, e veio uma coisa no meu coração: não se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Não se afaste da simplicidade e da pureza. O conceito de pureza nos nossos dias está corrompido. O conceito de simplicidade não é ter cara de simples, não é ter casa de gente simples, não. Você pode ser milionário e ser simples. Você pode morar em mansões e ser simples. Jesus deixou claro que quem aprende com Ele é simples. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Então, é impossível uma pessoa que anda com Cristo, que nasceu de novo, que vive na prática do Evangelho, não só na teoria, mas na prática, que pratica o Evangelho com integridade, é impossível que ela não seja simples, e é impossível que ela não busque pureza. Pureza, irmãos. Às vezes a água está limpa, mas ela não está pura. A água limpa, você olha e vê a garrafa, a água dentro da garrafa ela está limpa, mas só sabe que está pura quem experimenta. Deus conhece os nossos corações, a nossa mente. Deus conhece os nossos olhos. Deus mede as nossas intenções. Quando eu li esse texto esses dias atrás, comecei a escrever sobre isso, e o Senhor Paulo falando para os coríntios: eu temo que alguns de vocês, ele disse, percam a simplicidade e a pureza que há em Cristo. E assim como a Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês também sejam enganados e saiam da vossa simplicidade. É possível viver uma vida abastada, irmão, uma vida boa e viver em simplicidade. Simplicidade e humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Uma pessoa humilde, ela não pensa menos de si, ela sabe que ela é ousada, ela pode ser resiliente, ela pode ser impulsiva, ela pode ser perseverante e ser humilde. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Uma pessoa humilde, ela não pensa só nela. Tudo que ela faz tem um plano coletivo, está sempre pensando em alguém. Não pensa só no seu umbigo, não olha para os outros a partir dela, ela olha para os outros a partir de Cristo. Então as Escrituras têm tudo que eu e você precisamos. E muitos de nós temos falado o quê? O que sabemos, não o que Deus está falando. Muitos de nós falamos o que sabemos, não o que Deus está falando. Tem coisas que Deus diz de você
E Ele sabe como você é, como eu sou, mas Ele diz: você não vai falar isso de você. Por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Ele está dizendo: você sabe que você é fraco, mas não diga isso, diga que você é forte. Pastor, não soa como hipocrisia? Vai falar isso com Deus, irmão. É Deus que está mandando. Mas se eu sou fraco, eu tenho que dizer que eu sou forte. Mas por que eu tenho que dizer? Porque Deus disse para você dizer. Como é que é? Deus disse. Porque o que importa não é o que eu sei a meu respeito, é o que Deus disse a meu respeito. Então eu falo o que Deus diz. Um povo, como eu disse no começo, que não se frustra, que não se fere, que não se machuca, que não tem fraquezas, que não luta contra as suas fraquezas, é um povo que vai se tornar cada vez mais fraco. Um povo forte é aquele que está na labuta, irmão. É um povo forte é aquele que está labutando. Tem até uma história de um pescador que eu li. Ele era pescador de salmão. E o salmão você pega na linha, né? Aqueles barcos que pescam o salmão. Só que quando ele chegava no cais para descarregar o salmão, a maioria do salmão estava morto dentro do tanque. E eles inventaram várias coisas, porque o salmão tinha que chegar vivo no cais. Para quê? Para a carne do salmão não ficar rígida, ficar macia. Aí eles tentaram várias técnicas, para o salmão chegar vivo no cais, e não chegava, irmão. Aí um pescador daqueles, gente simples, ele dizia: eu sei como deixar o salmão vivo até aqui. Como? Bota um bagre aí dentro do tanque. Por quê? Porque bagre gosta de um salmão. E eles botaram o bagre dentro do tanque. E o salmão, para não morrer, não ser comido pelo bagre, não morria. Ou seja, enquanto ele estava lutando com o bagre, ele estava vivo. Você imaginou se você não tivesse essa lutinha? Você já se imaginou você sem essa lutinha? Já estava morto. Mas porque você tem essa lutinha, você está vivo. Aleluia. E quando Cristo voltar, você vai estar vivo. Porque quem está vivo nunca morrerá. Mesmo que você esteja lá no cemitério da fazenda, você vai estar vivo. Essa é a esperança do cristão. Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado na sua vida, Ele não vai pegar leve com você, meu irmão. Aquele que é muito dado, muito é exigido. Você fica orando: Deus me levanta, Deus me dá vitória, Deus me dá dinheiro, Deus, eu quero fazer. E Deus diz: tá bom, eu vou fazer, mas eu vou pegar pesado com você também. Vai parar? Vai desistir? Vai recuar? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam para a vida eterna. Já pensou você sem essa lutinha? Lutinha, pastor? Uma batalha miserável dessa? Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não é sem elas, não é longe delas, não é fora delas, é no meio delas. Aleluia. Aleluia. Eu oro para que Deus coloque um bagre no seu tanque. Que é um sushizinho. Eu oro para que Deus coloque um bagre no seu tanque. Tem uns daqui que eu estou olhando, deve ter uns 4, 5 bagres já no seu tanque. Aleluia. Querido, por isso o único alimento do seu espírito é a palavra de Deus, é a vida de Deus na sua vida. Aleluia. Não se distraia com as coisas dessa terra. Então o que eu faço? Lembre as trevas, o que Jesus fez na cruz. Acorda de manhã e fala todo dia com as trevas. Diz: ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Lembre as trevas do que Jesus fez na cruz. Lembre os seus problemas. Quem é vencedor? Mas não, a gente fica flertando, irmãos.
São dias de lembrar as trevas o que aconteceu na cruz. Minha pergunta para você é: quanto tempo faz que você não tira uma moeda da boca do peixe? Como assim? Quanto tempo faz que você não caminha sobre as águas? Como assim, pastor? Quanto tempo faz que você não experimenta algo sobrenatural? Você está muito racional, mano. Você tem que entender que a fé é uma loucura. Quanto tempo faz que você não vê um milagre acontecer dentro da sua casa porque você não ora, prefere reclamar do que orar? Quanto tempo faz que você não vê as coisas dando certo porque você prefere criticar do que abençoar? Quanto tempo faz que você não ora por uma geladeira vazia? Quanto tempo faz que você não experimenta algo sobrenatural? De você orar, fechar os olhos e Deus, eu creio, meu Pai, que vai acontecer isso, vai. E quando você abre os olhos no outro dia, as coisas começam a cair. Hein, irmãos? Quanto tempo faz, irmãos? Coisas pequenas que a gente não presta atenção. Esses dias aqui na igreja, o saldo da igreja estava zero. Nós tínhamos uma conta para pagar aquela semana de 70 mil reais. Irmão, daqui a pouco não entrou 70 mil reais na conta, não foi? 78, acho que a pessoa deu até o dízimo que a gente tinha que dar. E quem é que foi? Ligamos para meio mundo para descobrir quem era, porque não sabia quem era, porque a pessoa não avisou. Entrou, aí fomos nos saldos, nos depósitos, aí descobrimos: missionário oculto. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é bom. Nós não fomos pedir dinheiro para ninguém, a gente só orou: Deus, está nas tuas mãos, nós somos teus. Essa casa é tua, é para fazer a tua vontade, a tua obra. Ninguém está aqui por dinheiro, não. Quanto tempo faz que você não prova algo sobrenatural? Quanto tempo faz que você não ora pelo seu carro? Pelo meu carro? Esse que quebra toda semana. E cada vez que quebra, você dá um soco no volante e diz: esse demônio, é o demônio que você entra todo dia. Aquele carro que levanta uma família de manhã para empurrar. Quanto tempo faz que você não abençoa Jesus? Tem gente que queria ter um carro que nem o meu. Tem gente que está indo trabalhar de bicicleta porque não tem o dinheiro para comprar um carro. Eu tenho esse carro. Ele quebra, Senhor, mas ele é tão parceiro. Quanto tempo faz que você não abençoa as coisas que você tem? Estou falando com você, irmão. Eu temo que assim como Satanás enganou Eva, oferecendo facilidades, oferecendo poder pessoal, negociando, nós também sejamos enganados. Eu vim aqui dizer nessa noite para você que Deus quer fazer uma aventura com você. Não, você não entendeu. Deus quer fazer uma aventura com você. Você vai acordar no meio da noite, você vai dobrar o seu joelho, vai orar e vai pedir para Deus: Senhor, me liberta de algumas coisas que eu penso que eu já sei, porque eu já sei, eu não entro em coisas mais profundas. Senhor, me liberta de coisas que eu já experimentei, e porque eu já experimentei, eu acho que não tem mais nada novo debaixo do céu. Mas eu quero experimentar algo novo, Senhor. Eu não quero me comprometer com aquilo que eu quero ouvir, mas eu quero me comprometer com aquilo que o Senhor quer falar comigo. Como é que eu vou viver isso, pastor? Dizendo não a todo caminho que não é de Deus, rejeitando todas as ofertas que o diabo vem oferecendo. Não aceite as mesmas ofertas que Jesus rejeitou. Você sabe que hoje Satanás ele tem adotado os mesmos métodos que Jesus rejeitou? Que métodos? Garantia de poder, garantia de influência, garantia de domínio,
garantia de sucesso por conveniência. Foi essas coisas que o diabo ofereceu para Jesus: se tu me adorares, eu te darei. Se tu te prostrar e me adorar, você vai ser o dono de tudo. Mas diabo, ele já era dono de tudo. Nós não podemos aceitar as ofertas que Jesus rejeitou, irmãos. Essa obra ela tem que ser feita do jeito de Jesus e não debaixo das ofertas do diabo. A obra de Deus tem que ser feita com os olhos de Jesus, com o coração de Jesus, com os pés de Jesus, com as mãos de Jesus, não com as ofertas dadas pelo diabo. Você já pensou nisso? Como eu disse no começo, que no seu dia normal, talvez o dia que você acorda, põe o café na mesa, come a sua fruta, come o seu café, toma o seu café, vai para o trabalho, volta de noite, vai para o seu ferino, vai na reunião da igreja, vai assistir um filme, o seu dia normal. Você já pensou que o seu dia normal pode ser o sonho de alguém que não tem esse dia normal, que não tem essa vida normal? Oh, irmão, celebra a sua vida, celebra a sua vida, amém? A vida não é uma competição, como todo mundo acha que está competindo. Sabe quem é que compete? Quem compete é quem está embaixo. Quem está em cima não compete, concorre. E qual é a diferença de competir e concorrer? É quem compete está sempre brigando com o outro. Quem concorre não. Quem concorre, corre junto. Concorrer é correr junto. Não perca seu tempo competindo com coisas que não dizem respeito a Cristo. Tantas informações da terra têm nos tirado da realidade do céu. Você vive uma realidade no céu, amém, irmãos? Amém? Jesus morreu na cruz para te dar vida. E se você já está em Cristo, essa realidade é para a sua vida, é para a sua casa. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que é que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que quem vive em Cristo, o céu já começou para ele. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vós. O céu já está aí. Fala isso para uma criança. Diga assim, ó, Deus te deu poder. Você viu uma criança tocando aqui, sem ligar nada. Aí ele sentou ali no chão e disse, daí, ele estou cansado. Eu disse, está cansado? É, estou cansado. Eu disse, pô, arrebentou hoje, hein, mano? Quebrou tudo, tocou muito. Ele disse, eu sei. Alguém disse, que criança soberba. Não. Sabe quem é e sabe o que está fazendo. O violãozinho dela não precisa estar ligado. Ela sai som do seu coração, irmãos. Sai som da sua vida. Fala isso para uma criança. O céu já começou para você. Ela acredita, Rafa. Ela acredita, Rafinha, ela acredita que o céu já começou para ela. Mas fala isso para um adulto. Ó, o céu já começou. Ele diz, céu, essa vida é um inferno. E ainda é crente. Ele é capaz de provar para você que mesmo vivendo na igreja, vivendo com Cristo, a sua vida é um inferno. Não, irmão, a sua vida não é um inferno. Deus morreu para te dar vida, e vida com abundância. E se tem alguma coisa errada acontecendo, foi você que fez isso. Deus não fez isso. Mas eu não fiz nada. Então fique tranquilo, Deus está te provando para te dar mais, para te levar para um lugar maior, para te levar para um lugar de expansão. Porque Deus só tem um motivo para te puxar para trás. É para quando Ele soltar, você ganhe mais velocidade. Deus só tem um motivo de te puxar para trás, de te segurar com força, para que quando Ele soltar, isso é uma pedra no estilingue, é um arco, uma flecha no arco. Deus só tem um motivo para isso. Não, mas não é uma prova que eu estou vivendo. É o quê? É uma luta. Então talvez você tenha entrado na luta por sua conta, e aí você agora está procurando alguém que culpe, que carregue o seu peso. Meus irmãos, quantas pessoas estão na internet vomitando as suas almas? Almas que não foram curadas e ainda falam isso em nome de Deus.
Almas que estão presas no orgulho, presas na arrogância, presas na amargura, irmãos. Na amargura. Uma pessoa amargurada com o microfone na mão, ela vai destilar amargura. Uma pessoa orgulhosa com o microfone na mão, ela vai destilar orgulho. Mas alguém simples e humilde, alguém que reconhece quem é, deixa eu te falar, Deus te chamou, te levantou, e está zelando para que você não seja enganado pelo diabo, para que você não troque tudo que Ele te deu por algumas oferendas de Satanás. Ele te chamou, te capacitou. Irmãos, para quem não entende, não conseguem viver a sua realidade em Cristo, eles precisam estar sempre buscando uma coisa que eles já possuem. Aí você pergunta, quem veio buscar a sua bênção? A pessoa diz, eu. Mas você já foi abençoado. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 diz, Ele me abençoou, ou já aconteceu, artigo definido, Ele já fez, Ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos existentes nele, nas regiões celestiais. Eu fui abençoado, e se eu não estou entrando na bênção, não estou vivendo na bênção, talvez é porque eu ainda não consigo vê-lo, talvez é porque eu estou buscando uma coisa que Ele não quer me dar. Aleluia. Você está pegando isso, irmão? Você está pegando. Você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Você não precisa gostar da reunião, você precisa entender ela. Por quê? Porque você não desfruta do que gosta, desfruta do que entende. Porque se você entender quem você é, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há de vir, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você entender quem você é, ninguém te tira desse lugar, meu irmão. O diabo não tem problema quando você vem à igreja, ele tem problema quando você entende, porque você vai desfrutar de tudo que você entende. Se você entendeu, caiu a ficha, virou a chave, já era, meu irmão. Ninguém consegue mais desligar o disjuntor da sua vida. Virou a chave e já era. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, é seu. É seu. Aleluia. Quando ele gritou, está consumado, ele disse, a conta está paga. Agora talvez você não saiba que a conta está paga, está querendo pagar do seu jeito. Você só precisa viver isso. Jesus teve que apelar para as velhas alianças, para que Nicodemos pudesse entender o que é nascer de novo. Depois você vai lá em João 3, eu não vou ler, mas Jesus teve que apelar para as velhas alianças, para que Nicodemos entendesse o que é nascer de novo. No Velho Testamento, na velha aliança, a pergunta era, o que tu vês? O que tu vês? Porque era de fora para dentro. Mas aqui agora, na graça, na vida com Cristo, eu não estou dizendo que você tem que rasgar sua Bíblia e jogar o Velho Testamento fora, não. Eu estou dizendo que aquilo eram sombras das coisas que estavam por vir. Hebreus capítulo 10 diz que a lei não pode fazer mais nada por você. Não, porque o que Jesus tinha para cumprir, Ele já cumpriu na lei. Ele pagou a conta porque Ele cumpriu a lei. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver isso, desfrutar isso, porque senão eu corro o risco de ficar sentado na igreja fazendo campanhas para ganhar coisas que já são minhas. Mas ninguém diz que é minha. Parece que eu estou sempre tendo que buscar alguma coisa que eu já tenho. Para de olhar para fora, irmãos, comece a olhar para dentro. O que Jesus fez em você, oh meu Deus, é seu. Aleluia. Mas na velha aliança, a pergunta era o que tu vês. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que ninguém mais ensinará seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Quando eu falo ensinar, não estou falando na instrução, senão eu seria hipócrita de estar convidando você para vir na terça-feira na teologia. Não, essa palavra ensinar não está no campo da instrução. É ensinar com domínio. Você tem que aprender comigo, porque se você aprender comigo eu te domino. Não, irmãos, ensinar não é isso. É no sentido de dominar, não. Jesus está dizendo que todos vão ter o Espírito Santo se receberem Ele.
E o Espírito Santo vai te guiar sobre toda a verdade. Você vai ter pessoas que vão te instruir, que vão te ensinar, que vão te pegar pela mão, mas não vão dominar você pelo ensino. Não vão dominar você, fazer você presa às suas, algemar você no seu saber. Não, irmãos. Eu oro para que a luz nasça sobre nós. Eu oro para que a convicção venha sobre nós. Convicção é de dentro para fora. Fé é convicção. O problema de ser guiado pelos 5 sentidos da alma é que você pode ser facilmente enganado. Nós não fomos criados para que a alma nos governe. Nós somos criados para que o Espírito nos governe. E o Espírito, ele não está preso nos 5 sentidos da alma, ele está preso nos 5 ministérios. Para que não sejamos mais meninos levados por ventos de doutrina. Sempre aparece alguém dizendo algo novo e a gente se encanta. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ele disse: eu temo para que vocês não se percam por todas as coisas novas que aparecem e tiram vocês da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Olha, isso é tão sutil, irmãos, que Deus chama Samuel e diz: vai na casa de Jessé, dentre os filhos dele tem um rei para mim. Quando Samuel chegou lá, ele viu os filhos de Jessé. Quando ele viu Eliabe, ele pensou: deve ser ele, o mais velho, o mais bonito, alto, grande. Era o mais parecido com Saul. Olha, agora veja bem, Samuel foi enviado por Deus na casa de Jessé, mas já estava traduzindo na alma a vontade de Deus. A vontade de Deus você não traduz na alma, irmãos, porque senão você vai sempre corromper a vontade de Deus para o seu bel prazer, porque a gente tem vontade também. Ele nos deu vontade. Meu Deus. Quando Samuel olhou para Eliabe, ele disse: deve ser esse aqui, o bonito, grandão, porque era parecido com Saul. Deixa eu te falar algo: o que Deus está por fazer não é nada parecido com o que você já viu. Como assim? Não olhos viram, ouvidos não ouviram, mas nem está no coração. Mas Deus te revelará pelo Espírito. Você vai ver coisas novas acontecendo na presença de Deus, que vai muitas vezes contra tudo e contra todos, contra a sua religiosidade, contra a minha religiosidade. E Deus vai dizer: ei, eu não vejo como você vê. Você vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que está no coração. Comigo, é mais profundo. Comigo é mais introdutivo, é mais lá dentro. Por isso Deus quer limpar nossa mente. Rui Barbosa falava uma coisa interessante. O velho Rui Barbosa, ele dizia: como seria bom se o homem fosse medido sempre do pescoço para cima e não do pescoço para baixo. Ele estava dizendo que nós deveríamos ser melhor, ter uma cabeça melhor. Eva foi enganada pela alma. Minha pergunta é: por que Deus falava em sombras no Velho Testamento? Porque o espírito do homem estava morto. O espírito do homem ainda não tinha se revelado. O espírito ainda não tinha ressuscitado a Cristo. O espírito ainda não tinha descido em Pentecostes. Então os homens tinham uma teofania, não tinham o cabode, o peso da glória de Deus. Eles viviam experiências de teofanias, de movimentações, de feitos. Eles viam os feitos de Deus, mas o Espírito não habitava neles. O primeiro que carregou o Espírito em si foi Cristo. E a partir de Cristo, Jesus deixou claro, ele disse: eu vou ao Pai. Ele não disse: eu vou para o céu. Ele disse: eu vou ao Pai, e eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito, e Ele vai habitar em vocês. Ele vai guiar vocês sobre toda a verdade, e ninguém mais ensinará vocês. Se alguém aqui de fora ensinar algo que não está aqui dentro, agora, por favor, não traduza ninguém na alma, porque na sua alma você vai dizer: eu não gosto disso. Mas a questão de Deus não é se você gosta ou não, é se nós queremos viver a verdade. Porque se não gostamos da verdade, talvez não haja verdade em nós. Não haja verdade em nós. Isso é tão perigoso de falar, irmãos. E Eva foi enganada pela astúcia.
ou seja, pela artimanha, pela sabedoria ilusória e falsa. É isso que astúcia significa, tirando da simplicidade, da pureza, da singeleza, da sinceridade. Simplicidade e pureza. Pureza é honestidade de mente, irmãos. É você ser honesto na sua mente. É virtude de alguém sem pretensão. É alguém que é livre de hipocrisia. Sinceridade de coração, que manifesta. Por onde a sinceridade é manifesta? Pela generosidade. Quando você se interessa pelo outro. Quando você tem interesse em ajudar. Para isso, o senhor está me dizendo que Deus não fala mais por sombras? Não, Ele ainda fala para quem não entende. Ele ainda fala. Deus falou muitas vezes por sombras, irmãos. Ele falava por tipos, por imagens, por sensorias. Deus falava por coisas para que nós pudéssemos entender. Mas sombra é uma imagem borrada da realidade. Por isso que a Bíblia diz que nós não vemos como convém, mas um dia o veremos, assim como Ele é. Mas nós já podemos ver, talvez não ainda como nós gostaríamos de ver, porque ainda habitamos num corpo que tem vontade e desejo. Temos uma alma que quer nos governar. Alma, quieta-te dentro de mim. Você está tentando traduzir Cristo, alma, do seu jeito. Cristo não pode ser traduzido do seu jeito. Aleluia. As sombras anunciavam, mas não deixavam clara a informação. A sombra não te permite ver o que já é, não te permite viver o que já é. E uma igreja que vive só de sombras, ela ainda espera o que já tem. Você já tem, irmãos. Cristo em vós é a esperança da glória. Então para que eu venho na igreja? Para que eu ouço o evangelho? Para que eu adoro? Para que a minha carne seja mortificada e o Cristo que vive em mim pelo seu Espírito resplandeça. Amém, irmãos? A obra não acabou, ela continua. O está consumado não terminou com a minha responsabilidade. Eu ainda tenho responsabilidades. O está consumado disse, a conta já está paga, Luiz. Agora se você vai desfrutar disso ou não, é um problema seu. Mas já está consumado. Talvez o que eu vou falar te choque, mas eu quero te chocar mesmo nessa noite. Ele não morreu para te levar para cima. Como isso? Você quer ir morar no céu fazer o quê? Você está tentando escapar da vida que você não consegue viver. Ai, eu quero morrer e ir embora com Jesus. Não! Você deveria estar orando o que Jesus te ensinou a orar. Venha a teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Com medo de viver a vida, eu quero ir para o céu. E Jesus diz, não é você que vem, é eu que vou. Eu vou e vou te ensinar, eu vou te dar novo céu, nova terra. Para quem Ele vai dar novo céu e nova terra? Para quem nasceu de novo. Então eu não vou esperar Jesus voltar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que esperar Jesus voltar, não como alguém que quer escapar da vida, mas alguém que quer viver a vida e a vida em abundância. Céus e terras vão se encontrar, irmãos, porque Ele virá, irmãos. Céus e terra vão se encontrar porque Ele virá, irmãos. Não, você vai esperar Jesus entusiasmado. Ai, mas Ele vai vir como ladrão, vai pegar gente de surpresa. Não, Ele vai pegar de surpresa quem não está esperando. Quem está esperando, Ele não virá como ladrão, Ele virá como noivo para se casar com a sua igreja, com a sua noiva, para viver com ela na eternidade das bodas do Cordeiro, para comer junto, para onde céus e terra vai ser uma coisa só para mim e para você. Você quer ir para o céu fazer o quê? Sentar no lado do rio da vida, com asinha, tocando harpinha? Eu temo que o diabo nos engane com a sua astúcia. Por isso que pessoas não estão se preparando para viver na eternidade com Cristo. Porque aqui, se der certo, deu. Se não der, dane-se. Eu vou para a eternidade. Eu vou para o céu. E lá no céu,
Não vai ter lágrimas, não vai ter choro. Você quer escapar da vida, cara. Não, você não é covarde não. Você está dizendo, eu estou aqui no meio do caos, no meio da tempestade, no meio das pragas, no meio da corrupção, da mentira e do engano, mas eu vou me guardar, porque Jesus está voltando, e um dia eu vou governar com Ele na eternidade. Eu vou governar as nações são a minha herança de filho. Não, o pior não é isso. O pior é que tem gente que quer ir para o céu e ele pensa que não vai mais ninguém. Tem algumas igrejas que Deus vai levar para o céu, vamos dizer assim, que quando chegar na eternidade, Jesus vai dizer assim, ó, entra quieto. Por quê? Porque tem um povo aí que pensa que é só eles que vêm. Você não pode escapar da vida, irmãos. A vida foi feita para ser vivida. Eu estou esperando Jesus voltar como você está. Eu estou muito entusiasmado, irmão. Eu queria muito ver o trono branco. Eu quero muito ver as ruas de ouro, né? Eu quero muito ver os portões. Ah, irmão, eu quero ver. Eu quero ver. Imagina, você vai encontrar Abraão. Você crê que você vai encontrar Abraão? Você vai encontrar Abraão ou não vai? Claro que vai, irmão. Você vai encontrar Noé. Noé vai estar brincando com água assim no rio da vida. Aí você vai dizer, o velho Noé. Meu Deus. Você vai encontrar Davi, Salomão. Você vai ver Cristo. Você acredita nessas coisas? Você não tem interesse de perguntar para eles? Irmão, eu queria perguntar para Abraão assim, cara, como é que é ser pai com 100 anos? Eu queria perguntar para Davi, Davi, você matou tanta gente, fez tanta coisa errada, e Deus te chamava de um homem segundo o meu coração. O que é que você fazia que Deus te amava tanto? Eu quero perguntar para Salomão, 1000 esposas. A gente com uma já é uma luta, meu filho, você tinha 1000. Como é que é isso? Você via elas a cada 3 anos? Eu quero perguntar para Noé, Noé, Deus falou com você uma vez só, e por 100 anos você construiu uma obra que você ouviu ela por uma vez. Você nunca foi para um profeta orar para Deus confirmar. Você nunca foi num culto para Deus confirmar. Você só creu. Entrou na floresta, derrubou árvore, construiu o navio que Deus pediu, a arca que Deus pediu. Noé, que vida é essa? Que fé é essa? Ah, meu Deus, eu tenho vontade de perguntar essas coisas tudo para eles. Mas eu acredito que eles também vão fazer perguntas para mim e para você. Eu acredito que eu vou estar lá no rio da vida. Eu acredito que eu vou estar lá na eternidade. E alguém vai perguntar assim, ô Luiz, você pode conversar com a gente um pouco? Se posso, eu não tenho, hoje tenho tempo, não vou pregar, hoje estou de boa. Você fez tanta pergunta para a gente respondeu. Nós queríamos te fazer uma pergunta. Como que é ter o Espírito Santo morando dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou. A gente nunca experimentou a vida do Espírito plena. Ah, irmão, eu não tô diante de Deus. Eu não estou trabalhando para ir para o céu. Eu estou trabalhando para Jesus voltar. O que vai acontecer depois, só Ele mesmo é quem sabe. Na sua plenitude, só Ele mesmo é quem sabe. Eu tenho a minha teologia, você tem a sua. Nós aqui no Mevan temos a nossa forma de entender. Mas tem coisas que vai acontecer que só Ele é quem sabe. Então você está esperando para ir? Não, eu estou esperando para que Ele venha. Maranata! Estou esperando para Ele vir. Enquanto Ele não vem, a gente vai se virando com o que a gente sabe. A gente vai construindo a teologia que a gente estudou, que a gente sabe.
Ah, meu irmão, eu profetizo que você vai ver o que já veio. Eu profetizo que você vai ver a realidade do céu na terra. Levante sua mão e receba essa palavra se você crê nisso. E vai ser transformado de glória em glória até que Jesus venha. Eu profetizo que você vai esperar Cristo voltar, não como quem quer escapar da vida, mas você vai esperar Cristo voltar entusiasmado com a vida que há de vir, que em parte já veio, mas ainda não se completou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai esperar Jesus entusiasmado. Nós dissemos: um dia eu estarei no céu, mas eu quero dizer que já começou algo extraordinário a acontecer na sua vida. Já está, em parte já veio, já está aqui. Eu só tenho que aprender a viver dessa forma. Então, eu não estou procurando uma forma de me encaixar no mundo que eu vivo. Eu estou procurando uma forma de que o mundo a qual eu pertenço venha e se manifeste no mundo que eu estou vivendo agora. É isso que eu creio, irmãos. Tem duas vidas aí dentro de você, uma terrena e uma celestial. Se nós matarmos a terrena, qual que vai sobrar? Qual que vai sobrar, irmãos? A vida celestial, onde Cristo reina. Por isso a carne não pode se converter. Ela nunca vai se converter, ela precisa morrer. Por isso nós jejuamos e oramos para matar as nossas vontades. Não é para ganhar coisas que já são nossas. Se eu não morro para a terra, estarei perdendo o melhor da vida que existe. A sombra vem dizendo para você: vai para o céu, mas a luz te diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está no céu. As sombras vêm te dizendo: vai para o céu, mas a luz te diz: brilhe, ilumine. Você vive a realidade de Deus na terra. Uma igreja menina, ela se relaciona com Deus por presentes, não por presença. Uma igreja menina se relaciona com Deus por presentes. Deus me dá, me dá, me dá. Não, irmãos, a realidade do céu é que presentes nunca vão substituir presença. Nunca vão. A sombra anunciava que um dia nós seríamos, mas a luz anuncia o que já temos e o que já somos. Somos cartas vivas, somos luz no meio às trevas. Já estamos vivendo com Cristo. Claro que ainda não entendemos tudo. Claro que ainda não vemos na sua plenitude. Claro que Ele ainda virá. Vamos viver a sua plenitude. Mas já começou. Já está aí. Você pode viver. Por isso eu posso olhar para a enfermidade e dizer: deixe-o agora em nome de Jesus. Eu posso dizer para a chuva: chuva, por favor, vai para outro lugar em nome de Jesus. Às vezes você fala essas coisas, as pessoas não acreditam. Às vezes a gente fala coisas do sobrenatural, as pessoas ficam dizendo assim: ah, isso aí é história da carochinha. Eu não critico as sombras, irmãos, mas eu preciso discernir as sombras, discernir canções, discernir pregações, discernir ambientes, para ver se eu não estou sendo redundante por coisas que Jesus já fez. De repente eu estou sendo redundante por coisas que Jesus já fez, e eu continuo cantando essas coisas, e eu continuo pregando essas coisas, e eu continuo no mesmo ambiente de coisas que Jesus já fez. Não critique, porque quem nasce no Espírito não critica, discerne. Quando alguém profetiza sombras para mim, eu não fico criticando, eu vou discernir. Vou discernir. Aquele povo no deserto, Paulo fala para eles, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 4. Paulo estava explicando para os coríntios o que aconteceu no deserto. Ele estava dizendo: aquele povo comeu. Está aqui. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles, atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era... Mas eles viam a Cristo? Não, eles viam a rocha. Eles comiam maná, eles estavam comendo de Cristo, mas eles sabiam que era Cristo? Não. Por isso que quando o maná caiu, eles perguntavam: maná, a palavra maná significa o que é isso? Maná, maná, maná. Eles comeram por anos uma comida que eles não sabiam o que era, porque tudo apontava para Cristo. Eles foram batizados no mar, Paulo fala. Eles bebiam da rocha, a rocha o acompanhava, e a rocha era Cristo. Mas eles não tiveram essa revelação que você está tendo, porque o Espírito não habitava neles. Por isso que agora eles estão na arquibancada. No estádio, é como num estádio, eles estão na arquibancada. Por isso que sem você, a obra deles também não foi completa. Eles estão na arquibancada torcendo para que você cumpra a sua carreira. Aleluia. Aí você diz: eles estão errados? Não, eles não tinham o Espírito Santo. Eu estou falando com quem tem o Espírito Santo e ainda está pedindo coisas que não fazem sentido. Acorda pela manhã e diz: Espírito de Deus, o que você tem para mim hoje, meu amigo? Não me deixa distrair com coisas dessa terra. Eu quero comer o maná, mas eu quero olhar para o maná e saber que é Cristo. Eu não quero dizer o que é isso. Parece que hoje muitos ainda estão dizendo: o que é isso que o pastor está falando? Porque a nossa mente foi cauterizada para comer uma coisa que não sabemos o que era. Mas eu quero deixar claro o evangelho para você. Ainda que isso me custe a vida, você vai comer, mas você vai entender o que está comendo. Você vai beber e você vai entender o que está bebendo. Nós não vamos te ludibriar, te manipular, para que você permaneça na igreja sem entendimento. O meu objetivo é que todo domingo você venha aqui e volte para casa em choque. Por quê? Porque você entendeu. Deus ofendeu a sua mente para revelar seu coração. A minha oração é que todo domingo você cresça mais, você seja mais confrontado, para que cada segunda-feira que nasça na sua vida, você entenda: eu cresci mais. Por quê? Porque eu fui confrontado nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus anseios. E agora eu sei o que eu estou comendo. Eu estou comendo de Cristo, e Cristo deixou claro, Ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ah, meu Deus, irmãos, entenda isso. Eu não estou esperando Cristo voltar como alguém que quer escapar da vida, como alguém que quer deixar essa vida, oh vida miserável. Não, eu estou esperando Cristo voltar entusiasmado com a vida, porque eu só tenho essa vida para viver, e eu vou dar tudo de mim agora. Eu vou dar tudo de mim agora. Eu vou fazer a diferença com a vida que Ele me deu, ainda que ela tenha prazo de validade. Ainda que ela tenha prazo de validade. Ele diz que alguns viverão de 60 a 70, alguns por sua robustez, que é o meu caso, vão para 80, o que passa disso é canseiro e enfado. Não, não, com 80 você vai me ver com a Bíblia na mão. Ainda depois do 80 você vai me ver com a Bíblia na mão, pregando Jesus Cristo, porque eu me gastarei e me deixarei gastar até que Ele volte. Eu não estou querendo escapar da vida, eu amo a vida. Eu amo a vida. Todo dia o diabo diz: vou matar você. Diz: ah, mentiroso, você é mentiroso, Satanás, você não é dono da vida. A minha vida não está nas suas mãos, a minha vida está na mão daquele que vive e reina para todos sempre. O diabo diz: vou matar seus filhos. Eu digo: os filhos não são meus, os filhos são herança do Senhor. Quando o diabo te der uma palavra da terra, dê uma palavra do céu para ele. Mas você: não vou, Satanás, eu não vou. Os velhos serão como a palmeira,
plantados na casa do Senhor, darão frutos e seus frutos serão viçosos e florescentes. Na sua velhice darão frutos. Quando a doença der um diagnóstico, você diz: o meu diagnóstico para você é esse. Você não vai me matar, quem vai me matar é Cristo. Você não vai me matar nunca. Não dê trela para o diabo. Use a realidade que você vive, a realidade celestial, irmãos. Sempre que Deus te dá algo, Ele te dá Cristo. Quando é que o Pai é glorificado? Quando o Filho cresce dentro de nós. Quando Cristo vive em mim. Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho, eu tenho pela fé no Filho do Homem. Entusiasma. Se você não sorrir, eu vou jogar a Bíblia em você agora. Se entusiasma, se alegre com a vida. Seja alguém que ame a vida. Ah, mas fui ferido por tanta gente, fui machucado. Esse povo não conhecia você. E talvez essas pessoas te feriram porque você deu para elas o lugar que deveria ter dado para Cristo. Ah, se você der a primícia para Cristo, ninguém te para, meu amigo. Se você der os primeiros lugares para Cristo, da sua vida, das suas decisões, então o que eu faço? Tome um remédio chamado decisões. Tome um remédio chamado decisões. Decida por Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Por favor, eu vim aqui nessa noite ajudar você. Sabe aquela mulher que perdeu a dracma? Ela perdeu aonde? Dentro de casa. Ela perdeu aonde? Dentro de casa. Estava dentro de casa. Tem muitas coisas que você acha que está perdendo aqui fora. Não, você está perdendo aqui dentro. Você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro. E como nunca vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro. O que é que ela fez para recuperar a dracma que ela perdeu? Ela acendeu a luz. É isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Ei, quando ela acendeu a luz, ela viu a dracma? Não, ela viu que a casa estava suja. Ei, sempre que você acender a luz, você não vai ver a dracma, você vai ver que a casa precisa de uma faxina. E é isso que o Evangelho faz com você. Ele traz uma faxina diária. Oh meu Deus, tomando um banho de Bíblia todo dia. Revelação que não mostra, escute e anote. Revelação que não mostra a faxina que tem que ser feita é só vaidade de pregações. Toda pregação do Evangelho tem que mostrar a faxina que precisa ser feita. Sempre que você ouvir o Evangelho, você vai ter que tirar uma poeirinha a mais. Sempre que você ouvir o Evangelho, vai ter uma gaveta que está fechada, que você vai ter que abrir, um quarto que está escuro e que você vai ter que acender uma luz. Então eu repito para você: revelação, Deus me deu uma revelação. Revelação que não mostra a faxina que precisa ser feita, vai virar vaidade de pregações, ou vaidade de pregadores. Toda pregação do Evangelho mostra a faxina. Toda pregação do Evangelho mostra a faxina. Ela acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, o que aconteceu? Ela viu que a casa estava suja. Quando ela viu que a casa estava suja, ela desesperou. Ela disse: não tem mais jeito. Ela disse: acabou para mim? Não, ela pegou uma vassoura, irmão. Ela pegou uma vassoura. Ela ligou para alguma amiga. Disse: me ajuda. Não, tem coisa que é você que tem que limpar, meu irmão, porque você sabe o que fez. Ela pegou a vassoura e foi varrer. Quando ela fez a faxina, ela viu a dracma. Quando ela pegou a dracma, aí sim ela chamou as amigas. Sabe o que eu aprendo aqui? Chame as pessoas para celebrar com você, porque tem coisa na sua vida que ninguém vai poder te ajudar. É, pastor, é. Então o que eu faço? Compro uma vassoura.
Compre uma vassoura. E faça o quê? Acenda uma luz. Que luz que eu acendo? O Evangelho. Ligue a luz do Evangelho. Ouça pessoas que estão preocupadas com a sua casa, não preocupadas com as suas cifras. Porque dinheiro vai e vem, meu amigo. Ouça pessoas que estão preocupadas com a sua casa, não com as suas cifras. Pessoas que quando você ouvir, você diz: cara, cada vez que eu ouço esse cara, dá vontade de comprar uma vassoura, dá vontade de limpar a casa. E esse é o poder do Evangelho, irmãos. O Evangelho é para que o homem examine a si mesmo. Por isso que está um monte de gente da internet falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal de pregadores, falando mal dos outros, pessoas que não conseguem cuidar da sua vida. E o melhor lugar para esconder os seus problemas é no problema dos outros. Porque enquanto eu mostro dos outros, eu não revelo os meus. Aleluia. Esse cara aqui que vem todo domingo pregar para vocês, amanhã é segunda-feira, amanhã ele acorda de manhã, cheio de coisas para resolver. E dá uma vontade daquele cara de segunda, ligar para esse do domingo, orar por ele. Essa é a versão que eu amo da minha vida. A versão de amanhã eu não gosto dela. Porque eu não tenho problema para lidar com as coisas do céu, eu tenho problema de lidar com as coisas da terra. As coisas do céu é bom, eu vou ali, abro a Bíblia, as letras saltam dentro de mim. Mas amanhã esse cara aqui acorda. E quando esse cara aqui acordar, aquele cara lá vai ser o primeiro a ligar. Eu odeio ele na segunda. Todos ligam. Missionários ligam. Funcionários ligam. Pessoas ligam. Eu olho para a agenda, dá vontade de engolir ela, de comer ela. Compromissos, coisas, tanta coisa para resolver, dá vontade de ligar para o Luiz Hermínio do domingo. Eu digo: meu Deus, esse menino ontem estava andando nos corredores, as pessoas choravam enquanto ele falava. Que unção gloriosa. Vou ligar para ele para ele orar por mim. Ô Luiz Hermínio do domingo, você pode orar por mim, que hoje eu estou na segunda. Porque amanhã Deus não se relaciona com o pregador, Ele se relaciona com o homem normal, Luiz Hermínio. Por isso que quando Elias orou, veio fogo. Veio fogo, o monte tremeu, Kátia. Foi tremendo. A unção no Monte Carmelo foi maravilhosa. O monte tremeu, fumegou, relâmpago, fogo. Mas quando Elias está na caverna, Deus chama ele para fora e diz: Elias, o que você faz aí? A Bíblia diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão, Deus não estava no relâmpago. Por quê, pastor? Porque Deus não trata de você da mesma forma que te usa. Quando Deus trata com você, Ele trata de uma forma como filho. Deus não se relaciona comigo como pastor e como apóstolo, Ele se relaciona comigo como filho. E aquele filho da segunda-feira, ele está cheio de coisa para resolver amanhã. Você deu aquele cheque, você pensa que nunca vai cair, ele cai amanhã. Você tem coisas para resolver amanhã, coisas que você queria se livrar delas, mas não tem como, porque essa é a sua vida. Então o que que você faz? Você foge? Você diz: Jesus, me leva para o céu. Não. Você entra no teu quarto, fecha a sua porta, estende as suas mãos, fala uma língua que nem você entende. Senhor, a tua paz me basta. E aquele quarto começa a ser tomado, aquela sala começa a ser tomada. Uma paz sobrenatural vem e te toma. E você tem vida para resolver a vida. Isso dura até o meio-dia, porque depois do meio-dia você já está outro homem. E quer ver depois que o banco fecha às 4? Você fica melhor ainda. Você tem mais 24 horas para resolver. Por que isso, pastor? Porque essa é a sua vida. E você está tentando dizer: Deus, desce aqui e vem pagar minhas contas. E Deus diz: sobe aqui e vem ver o que vai acontecer com você daqui uns dias. Vem ver o que eu vou fazer na sua família, naquele primo que está nas drogas. Vem ver o que eu vou fazer no seu lar, nos seus filhos. Eu vou te mostrar coisas que vai te entusiasmar. Você vai ter esperança pelo futuro.
Eu vim aqui dizer isso para você, querido. O diabo não vai nos enganar com a sua astúcia. Não vai fazer o que fez com Eva. Não vai prometer poder. Não, facilidade. Não existe vida com Cristo sem uma vida sacrificial. Quem prometeu para você que não teria problema, mentiu para você. Eu vim aqui para ser claro, para dizer, evangelho é para gente que quer. Mas eu tenho vontade, não adianta só ter vontade, tem que ter coragem. Evangelho é para gente que quer mudar de vida, quer ser um melhor marido, quer ser um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor avô, um melhor cidadão. Quer andar em dignidade, em nobreza. Quer mudar sua mente, mudar seus olhos, seus ouvidos. A sua alma vai lhe obedecer, sim. É isso. Eu acho que deu. Acabou. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que veio aqui hoje e diz: é tudo muito bonito, gostei muito das palavras, até fui tocado. Eu não quero te tocar, eu quero te matar. Eu quero que esse evangelho mate você. Tire todas as suas vontades e fique somente as vontades de Cristo na sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Cristo, hoje é o seu dia, ou melhor, a sua noite. Hoje é a noite que você tem a oportunidade de se render a Cristo e dizer: cara, tudo isso que você falou eu queria entender. Isso é que nem pular de paraquedas. Você não prova o paraquedas dentro do avião, você tem que pular. Você só experimenta o paraquedas no ar. Você tem que pular. Se você quer Jesus, se você quer entregar a sua vida para Cristo, se você quer o evangelho que eu preguei para você, não aceite outro evangelho, irmãos, que não vai mostrar para você mesmo. Se o evangelho não mostrar você para você mesmo, não é de Cristo. Então quer dizer que eu não vou prosperar? Vai. Se eu quer dizer que eu não vou viver bem? Vai. Tudo isso está no pacote. Mas isso não isenta você das suas responsabilidades. Eu quero orar por você. Você que quer Cristo como seu Senhor e Salvador. Sai do seu lugar. Você que é Cristo, que quer Cristo como seu Senhor e Salvador. Vem aqui na frente, essa igreja, e eu vamos orar por você. Saia do seu lugar se você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Eu não estou te convidando para virar para crente. Crente até o diabo é, ele também crê. Ele só não obedece. Eu estou te chamando para viver uma vida de renúncia. Ah, mas não é de conquista? Não, o que Jesus conquistou na cruz já é seu. Eu estou te chamando para uma vida de renúncia. Dou-lhe uma. Se você quer aceitar Jesus, saia do seu lugar e me deixe orar por você. Feche seus olhos. Agora você pode vir, ninguém está vendo. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Deus abençoe, querido. Fica aqui com a gente. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. És a voz que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer.
Glória a Jesus. Ô Beto, o moço quer se batizar no próximo domingo, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui, irmãos. Estende a mão para cá, vamos orar por esses irmãos. Glória a Deus, cara, pela sua vida. Glória a Deus. Deus é um Deus de vida e vai te dar vida. Amém? Deus é seu Pai, vai cuidar de você, vai te dar destino, vai alegrar seu coração. E nunca mais desejos de morte vão te perseguir. Você crê nisso? Amém? Ele é seu Pai, vai cuidar de você. Você tem um Pai. Como é bom quando alguém entende, irmãos. Como é bom quando alguém entende. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno rouba-lhe a semente. Mas como é bom quando alguém entende, irmãos. Quando alguém entende, o maligno não lhe rouba mais nada. Não lhe rouba mais nada. Aleluia. Aleluia. Estende a mão para cá. Deus, nós abençoamos esses homens, essa mulher, e pedimos a tua graça sobre a vida deles. Abençoamos as suas famílias, abençoamos a vida deles que confessam o Senhor hoje, que entregam sua vida para Jesus, que saíram dos seus lugares sem ninguém empurrar, sem ninguém prometer. Eles deixaram a sua forma para viver de uma nova forma. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, se revela para eles, Senhor, de uma forma sobrenatural, que eles cresçam conhecendo o Senhor a cada dia, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor por isso.
you.